aí vem a pergunta, né, que talvez é uma pergunta capciosa, que traz um tom jocoso, um tom meio de sarcasmo. Eu pergunto, será que os nossos profetas hoje receberiam Naamã como o Eliseu recebeu? Será que eles atentariam ao nosso moço lá, ao discípulo que perdeu o machado? O que vocês acham? Eu vou responder não pelos outros. Porque, assim, essa pergunta, ela engloba o que todo mundo faria. Eu não sei o que eles fariam. E, assim, você até chato em comprometedor, falar. Né, dizer o que eles fariam. Eu não vou me comprometer e não vou colocar palavras, porque eu tô numa fase assim, menos julgamento em respeito às pessoas. Vou olhar eu. Eu respondo essa pergunta sendo como eu. O que você faria, não o que todo mundo faria. Eu acho que hoje eu vou ter uma quebra de paradigma depois desse podcast. Porque é o texto lá de Coríntios. Deixa eu responder. Primeiro, não, mas eu vou deixar você responder. Eu só vou fazer. Mas essa é a ideia. Eu quero fazer outra provocação na sua resposta. Eu quero deixar eu vou você. Esquecer a resposta. Não, você não vai esquecer, porque eu vou cutucar. Eu vou dizer o seguinte. Lá em 1 Coríntios 11, né, Paulo vai dizer no versículo 23, pois recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite foi traído, tomou pão, tendo dado graças, partiu e disse. Ali você sabe, a celebração da ceia. Tá? Ou seja, o que eu recebi do Senhor é o que eu também os entreguei. Então todo o contexto diz, o que eu recebi do Senhor. Tá? Ele vai falar a respeito do homem, examine-se o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber deste cálice, pois que come e bebe dignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Pois se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Aqui nós estamos numa mesa de sacerdotes. Eu fiz uma pergunta e posso até reformular a pergunta. O que você acha, né, e você falou que vai falar por você, mas o que você acha de como os sacerdotes, de como a igreja contemporânea, de como hoje desse despejo de informações, de visual, de modelos de sucesso, modelos de igreja de sucesso, de pastor de sucesso, de líder de sucesso, como eles receberiam? A pergunta está aí, um pouco mais complicada. Aí você falou, eu estou na fase de não julgar. Né? E aí a gente entende, eu entendo como profissional da saúde mental, como psicólogo, que eu não vou tecer juízo sobre nenhum paciente, que eu não vou tecer juízo sobre nenhum dos meus cuidados, né? Dos meus clientes, pacientes ou clientes ativos. Separando bem essa questão filosófica, psicológica e profissional da saúde mental, mas entrando ali dentro do cerne pastoral. Né? O tecer juízo. Então, mas aí que está o problema. Se a gente está muito preocupado, e eu não tenho essa preocupação, com o que os outros vão fazer. Porque eu não fui chamada para ficar preocupada com o que os outros vão fazer. Então você... Eu vejo, e lá você vejo, no comportamento de Eliseu? Eu vejo e tenho a minha opinião. Mas não me cabe colocar o julgamento. O que eles vão e estão fazendo, e eu vejo, não é problema meu, porque eu não fui chamado para julgá-los. Agora, o meu problema está em cumprir o meu propósito. Aí a visão está. Me preocupo sim, se for esse aqui. Porque ele está debaixo da minha liderança, da nossa liderança. Então, se cabe, né, dentro desse globo, aqueles que estão debaixo da nossa liderança, eu me preocupo com o que eles estão fazendo, com o que eles estão recebendo. Agora, fora, por mais... Eu não quero ser negligente com a obra de Deus mundial ou de alguma forma, mas eu não tenho poder para mudar a cabeça de ninguém. Eu tenho poder para olhar as minhas atitudes, o que eu estou fazendo, se
está de acordo com aquilo que eu fui chamada para o meu propósito. E de acordo com a minha maturidade, porque não sendo mais uma criança na fé, eu não posso ter qualquer atitude. Me preocupo se for o pastor Diego, se for o pastor fulano, que estão debaixo do nosso rebanho. Então, eu sou muito chata com isso. Eu não gosto de tocar nome de outras denominações, eu não gosto de tocar nome. Bom, vocês trabalham comigo, vocês sabem disso. É por isso que foi a cutucada. E eu tenho pavor de ouvir alguém criticar outra igreja. Ah, mas ele está errado. O problema e o acerto de conta vai ser dele. E não me cabem. Se um dia eu tiver, né, se Deus me conceder a graça de poder aconselhar essa pessoa, eu vou abrir os olhos dela. Caso contrário, não farei. Não vou para a rede social falar mal de ninguém. Não vou nas minhas ministrações, porque eu não tenho tempo para ficar denegrindo ninguém, para ficar falando e para ficar tentando achar culpado. Eu estou tão preocupada em trazer as pessoas para outra coisa. Isso eu faço no meu ministério, isso eu faço dentro da sala terapêutica. Estou preocupada em cuidar de pessoas. O que os outros estão fazendo, aí eu vou usar uma frase feia, mas é verdadeira. Não é problema meu. E você? Tem uma questão. Sou muito chato também. pensando assim? Não é chata. Eu penso da seguinte forma, né? Essa análise, talvez ela está aí recalcada e não é sobre a instituição A ou B ou C, é sobre a persona, sobre a personalidade, né? Nós vemos aí uma discussão de personalidade e a pergunta foi bem nesse sentido do Geazi e do moço, né? Do Naamã e do moço, do profeta e do moço. Por quê? Porque às vezes vem os deslumbres, né? Quantas e quantas vezes já não chegaram na nossa igreja buscando uma demanda? Olha, pastor, ora por mim, que se eu alcançar tal graça, eu vou fazer isso. Se eu alcançar tal graça, eu vou fazer aquilo. Quer fazer, faz. Não quer fazer, nós não estamos aqui para fazer isso. Nós não estamos preocupados com isso. Mas essa roupagem atual, será que a comitiva chegando, a imagem chegando, o estardalhaço chegando, porque nós estamos vivendo numa era digital, numa era de seguidores artificiais ou orgânicos, mas seguidores, pessoas que vão ouvir e que estão dando, estão sendo plateia para o nosso palco, né? Então, nesse sentido da pergunta, porque as preocupações com essa resposta, ou talvez, Carla, eu não vou entrar nessa seara, não é problema meu, às vezes acaba reverberando em nós, porque isso vira uma cultura. Eu tenho consciência disso. Vira uma cultura. Mas deixa o Diego falar, porque eu quero ouvir a resposta dele. Porque assim, o que ele pensa. Nós temos um profeta Eliseu que não está preocupado com as pompas do momento. Nós temos um profeta Eliseu que está preocupado com o propósito de Deus. Então, se o Naamã chega lá com ouro, prata, mirra, para ele não vai acrescentar e nem tirar nada, porque ele sabe quem ele é em Deus. E vai fazer o que E vai fazer a mesma coisa do discípulo. Seja um Naamã ou seja um discípulo, ele vai cumprir o propósito de Deus. Mas o que eu vejo hoje é que muitos profetas não querem ovelhas e discípulos, eles querem vassalos. Eles querem comandar uma senzala. Eles querem ter, não amigos ou irmãos, ele quer ter funcionário. Ele quer ter essas pessoas que ele possa comandar. Por exemplo, a gente vê o Eliseu aqui, os discípulos querem construir algo maior. Podemos construir, profeta? Vão. Vai construir. Hoje nós vemos o quê? Em muitas igrejas. Controle. Abuso espiritual. Se você fosse a minha chancela, não vai ser abençoado. Se você sair da minha cobertura espiritual, você vai ser desabençoado. O diabo vai te pegar. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul é culpa das religiões de matrizes africanas. Meu irmão, se você está vivendo o seu propósito, fique em paz. Esquecem a cultura, né? Esquecem a geologia, esquecem a localização. E assim, esses profetas, pastor, eles querem ter uma solução fácil para problemas complexos. Entendeu? Então, isso é de uma imaturidade você dizer que o que aconteceu no Rio Grande do Sul é por causa dos templos de Quimbanda, religiões afro... Meu irmão, calma. Você não vai resolver o problema do mundo só porque você tem 1000 seguidores. Nós somos pecadores.
Nós estamos debaixo do julgamento de Deus. Nós precisamos de Jesus. Nós planejamos coisa errada. É por isso que nós precisamos do propósito divino. Nós precisamos do propósito de Deus. Não está na nossa jurisdição. Porque aconteceu isso, a gente formular coisas para falar, tá acontecendo por causa disso. Cai na Calma. imaturidade, não cai Exatamente, porque aí você Cai quer na clique, imaturidade. seguidor, você quer namãs te seguindo, quando na realidade você devia fazer o simples. Cumpre o propósito de Deus, prega a palavra, insta a tempo e a fora de tempo, fale da bondade de Deus. É essa a nossa tarefa. Não é ficar Exato. conjecturando. Por que aconteceu? Não sei. Eu tô aqui para cumprir o propósito de Deus. E nesse momento nós vamos falar de Jesus. Nós vamos chorar com os que choram. Nós vamos nos alegrar com os que se alegram. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que Deus está no controle de tudo. Durante esse capítulo, né? Ele é um capítulo que ele tem até o título de Levante-se. Por que levante-se? Porque a primeira coisa que a gente faz frente a uma grande dificuldade, uma grande catástrofe ou a um grande problema na família, na igreja, na sociedade, no trabalho, é a gente ir para a posição fetal, né? Se encolher e lamentar pela bênção ou pela oportunidade perdida. Quando, na realidade, a gente precisa construir e desconstruir paradigma o tempo todo. Exatamente. Deixa eu até fazer uma colocação aqui, que em 2019 eu tive um burnout. E eu conversei com o senhor. E a primeira coisa que o senhor falou pra mim é o seguinte, você falou, Diego, o gigante tá aí. Você vai deitar ou você vai pegar a espada e matar o gigante? Aquilo foi um confronto pra mim. Eu falei, eu posso ser dependente da palavra de Deus e que ele me sustenta e que ele está no controle de tudo, ou eu posso ser dependente dos remédios. Não estou demonizando o remédio, tá? Estou falando que nós temos que concentrar a nossa dependência. É que, na realidade, a gente às vezes procura se esconder atrás dos fármacos, atrás das lamentações, atrás das... Eu me lembro que nessa época, quando chegou em mim, eu falei, vai se cuidar, mas é importante você entender a fonte disso. Exatamente. Né? O senhor falou ainda bem pra mim assim, vai sondar o teu coração. Por que você tá assim? O que você tá guardando? Exatamente. Põe pra fora. E foi nesse momento que eu entendi o meu lado. Entendi o que estava acontecendo comigo. O motivo desse burnout. E foi um motivo de muita reflexão que Deus me ajudou bastante. E nesse sentido aí, não são poucos os líderes, né? Sejam os líderes... pastores sêniores, pastores presidentes de conselho, pastores de igrejas pequenas ou grandes que estão tendo muitos transbordos, muitos burnouts ou crise, síndrome do pânico, né? Às vezes a gente, principalmente a gente que está numa caminhada muito longa, às vezes você chega na porta da igreja, dá taquicardia, já começa a dar ansiedade, tremedeira, e às vezes você não sabe identificar o que está acontecendo, e isso, todo ser humano é suscetível, e reconhecer isso, e buscar ajuda terapêutica, ajuda com profissionais, ajuda em fármacos, às vezes se faz necessário, mas principalmente ter o diálogo, né? Saber quem procurar. É exatamente que cai no comecinho da nossa conversa, não caminhar sozinho.